entrando, bem-vindas, bem-vindos. Então, vou colocar aqui no chat, a gente sempre, para quem não está acostumado com o nosso trabalho, a gente sempre coloca muita informação no chat. Então, se você puder deixar ele aberto, vai ajudar. E aí a gente tem hoje um facilitador convidado, que está aqui ao meu lado, Rodrigo Bastos. E aí a gente vai ter esse encontro que vai até às 8 horas, né? E aí só lembrar aqui de diminuir as distrações possíveis, né? Se puder desligar e-mail, desligar celular, enfim, a gente poder realmente estar presente a 1 hora e meia e a gente poder aproveitar esse conteúdo e aqui o Rodrigo o máximo que a gente pode. E a gente já vai apresentar o Rodrigo, mas você quer falar alguma coisa, Fê? Falar da agenda de hoje? Posso falar aqui rapidinho da agenda, vou colocar aqui para vocês. É mais ou menos um plano de voo, né, Rodrigo? Vamos ter aí essa abertura, boas-vindas, um check-in rápido, e aí o Rodrigo vai mergulhar no que é autogestão, para quem é, dores e belezas, como é que foi essa história até agora, e aí a gente vai ter um tempo de conversa em pequenos grupos para voltar com perguntas e aí dialogar bastante com o Rodrigo. Então, é mais ou menos esse o plano de voo. O que mais, Carolina, do Rodrigo Bastos? Então, aí é falar que, cara, é muita honra e muita alegria de ter o Rodrigo aqui com a gente. A gente se conhece de muitos tempos atrás, de quando a gente trabalhava na Outerbound Brasil, e a coisa da montanha, né, com que a montanha ensina a gente, e eu acho que tem algumas coisas muito legais que a gente viveu lá, que é trabalhar com o inesperado e com as incertezas e de como trazer autonomia para os grupos para poder viver nessas incertezas da montanha, né? Isso acho que foi uma base que tanto eu, Fernando, quanto o Rodrigo a gente tem, né, lá atrás. Então a gente pôde compartilhar esses aprendizados juntos, foi muito legal. E aí, bom, vida que segue, milhões de coisas, e o Rodrigo está aí trazendo autogestão e trazendo todo esse conteúdo maravilhoso para gente com a Target Tio. Enfim, você vai falar sobre isso tudo, não vou ficar aqui falando, mas que é incrível esse trabalho do Rodrigo e eu estou doida para ver essa apresentação e fazer perguntas depois. Mais alguma coisa, Fê? Ah, que se o Rodrigo quiser dar um teaserzinho de 2 minutos, aí a gente passa pro check-in deles. Eu também estou empolgado para compartilhar com vocês. Preparei um conteúdo especialmente para hoje. A gente tem muito material sobre gestão, obviamente, mas eu estava assim muita vontade de buscar algo novo para mim, né? Então eu estou trazendo algo e parte que eu estou trazendo eu montei só para o nosso encontro hoje. Assim, nunca foi apresentado e algumas coisas que estão me fazendo também refletir. É legal. Acho que vai ser bacana. Que legal. E aí vamos para o Impromptu Networking, e aí a gente passa. Pode ser? Pode ser? Vamos lá. A gente vai, para quem conhece o Impromptu Networking, já sabe que são 3 rodadas, em pares, 4 minutos cada rodada. Então você vai encontrar 3 pessoas diferentes. E nessas rodadas você vai conversar sobre as perguntas que eu acabei de colocar no chat. Quando você encontrou a palavra autogestão pela primeira vez, o que você espera levar desse encontro e como pode contribuir aqui com essas palavras, com essas pessoas, com esse grupo. Então, essa pergunta é bem interessante, né? Quando você encontrou a palavra autogestão pela primeira vez? Tenham boas conversas. E o Fernando estava arrumando isso. Tem que remanejar aqui. A gente caindo e voltando, né? Tudo bem. A Bom, galera tá voltando em 4 segundos. e teve gente que voltou antes. Ah, Aproveita esses últimos segundos. Todos aí. Bate e volta. Segunda rodada. Blau! agora a Juliana vai entrar. Já foi. Não é tão fácil. Desafiante. É. Vai te vender. Segundo que não tem ainda. Ó, todos aí. Última rodada. Vamos nós. Já foi? Já. É, meu, Carol.
E o igualmente. documento está aqui para eu fazer, Marcelo. Eu te mando hoje ainda. Não, fica frio, não tem problema. Você sabe para que que é, né? Sei, sei. Tá Tá. tranquilo. Ó, acho que estão todos aí, cara. Maravilha, hein? O número de sorrisos por polegada quadrada aumentou. Adoro. Uhum. Então acho que é contigo, Rodrigo. O pessoal veio Po- aqui só para te ver. Posso fazer um comentário antes de começar? Eu adoro lugares assim, virtuais, como na Aprendix, que as pessoas de fato abrem a câmera, né? Quando elas estão num evento e interagem. Eu acho isso fundamental. Claro, tem relação com, enfim, aquilo que vocês construíram, né? De relação e de, enfim, cultura e princípios. Vamos lá. Gente, eu digo isso porque ontem eu dei uma aula e tinha 80% com câmera fechada e não havia Cristo que as pessoas, para fazer elas abrirem a câmera foi difícil, assim, mesmo com dinâmicas e tal. Ahm, então vamos lá. Vocês estão chegando minha telinha aqui, né? Uma Sim. apresentaçãozinha e a gente vai voltar para conversar. Eu quero ouvir vocês também. Enfim, e pode me interromper a qualquer hora, tá, gente? Fique à vontade. Pode me interromper a qualquer hora. Então, eu trabalho na Targetil. Para quem não conhece, a Targetil é uma empresa de consultoria e a gente trabalha muito com design organizacional, né? É o guarda-chuva que a gente chama. E dentro do design organizacional, a gente é reconhecido por trazer coisas novas, por trabalhar autonomia, colaboração e descentralização. Esses logos que estão aí de grandes empresas é só para impressionar quem se importa com isso. Na verdade, tem um monte de outras empresas que não estão aí que eu considero muito mais queridas do que essas, e organizações também do terceiro setor. Ahm, eu, O áudio falhou, Carol, para você também? tá Eu não. falhando? Agora É, agora voltou, Rodrigo. É que tá com ruído aqui, alguém tá serrando alguma coisa aqui do lado. Talvez seja isso, não sei. Ahm, e aí, eu então, trabalho desde sempre na TT, há 9 anos, acho que vai fazer esse ano. E trabalho como facilitador também, design organizacional, dou aula também em algumas faculdades. E agora também estou trabalhando com inteligência artificial e empreendendo na área. A gente está com uma joint venture nessa área. Qual o conteúdo desse papo? Ou da apresentação. Então, começar falando sobre o que é autogestão, depois para quem é autogestão, né? Quem são essas pessoas, organizações, onde vivem, o que comem, dores e belezas, né? O que tem de bom, o que não tem de não tão bom assim. O caminhar, histórias, né? Contar um pouco de algumas histórias, mas também quero ouvir histórias de vocês. A gente vai ter esse momento para vocês conversarem entre si, compartilhar histórias e trocar com a gente. Falhou de novo, Rodrigo, o som. Vai melhorar aí. Bem, tá A partir da cortando hora que você demais falou ou das tá cortando histórias. sempre? Hã? Não, você falou que o pessoal ia compartilhar histórias também, aí pum, entrou no mudo de novo. Estranho, hein? Vamos ver. Estou olhando aqui para o microfone. O microfone está funcionando. Talvez seja a internet mesmo. Ahn, então, depois do pessoal compartilhar histórias, vai ter o AMA, que é o Pergunte-me Qualquer Coisa, que é um formatinho que vale tudo, né? Vocês mandam ver e eu respondo. Então, fazer essa introdução relâmpago do que é autogestão, e aqui eu coloquei uma contraposição de autogestão, como a gente define, obviamente tem outras definições possíveis, e uma gestão mais horizontal, uma gestão que talvez as pessoas ainda sonhem com. Então, o que a gente promove muitas vezes no nosso trabalho, e a gente não só trabalha com autogestão, a gente trabalha também com projetos com grandes organizações que não estão em busca de autogestão, mas aquelas que estão em busca de autogestão, a gente está oferecendo para elas isso, né? Esse conjunto de práticas, de acordos que vão distribuir autoridade, formando uma estrutura baseada, né, nesses acordos, né? E é uma estrutura realmente bastante robusta, que dá clareza de quem tem poder de decisão e autoridade, e não necessariamente dá poder igual para todo mundo, porque também isso é uma situação que quase é impossível em alguma medida. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas, de fato,
é diferente na medida que é uma estrutura organizacional que não depende da cadeia de comando e impede, inclusive, a relação chefe-subordinado, aquela coisa de, eu fiz porque a pessoa mandou. Deixa de existir essa lógica de eu fiz porque ela mandou, tá? Então, é esse conjunto de práticas e estruturas que fazem isso, tá, gente? Quando você entra nesse mundo, você começa a entrar em contato com tecnologias sociais, com métodos que alguns já existem há bastante tempo, né? A sociocracia mais tradicional, que surge na Holanda na década de 70, 80, ela foi se transformando. Hoje tem vários sabores de sociocracia. E a holocracia, ela é digamos assim, um tronco que sai da sociocracia, mas acaba tomando características, né, aspectos bem diferentes da sociocracia. E O2 é uma abordagem que a gente acabou desenvolvendo aqui no Brasil, com uma inspiração muito forte na holocracia, mas também na sociocracia 3.0, porque também tinham pessoas muito queridas que hoje são nossos sócios na Target Hill. Somos em 10 pessoas na Target Hill, tá, gente? Que estavam trazendo a sociocracia 3.0 para o Brasil. Então, hoje a gente tem O2 e O2 acaba sendo a, digamos assim, a referência nossa metodológica quando a gente vai trabalhar com autogestão, tá? Eu vou fazer uma explicação absurdamente relâmpago e ultra resumida do que é O2. Para você entender O2, você tem que entender minimamente três conceitos, e eu vou explicar aqui a introdução deles, tá? Não é a profundidade que eles demandam, mas a introdução. O primeiro conceito é a ideia de papéis, então você deixa de ter cargos e tem papéis, e esses papéis, na verdade, são acordos, não são pré-definidos por alguém em cima, mas são definidos e emergem em diferentes contextos. E eles vão definir, então, expectativas explícitas e autoridade para alguém fazer algo. É comum uma pessoa ter mais de um papel e um papel pode ter mais de uma pessoa. É uma estrutura diferente e flexível. O agrupamento de papéis são círculos, e aí você tem uma situação onde uma pessoa pode estar em dois, três círculos também simultaneamente. Então tem uma outra lógica, uma outra flexibilidade, porque você não precisa ter clareza de quem é seu superior imediato, né? Porque não existe superior imediato. Então você pode estar em vários círculos ao mesmo tempo, estar em círculos que estão olhando mais para questões estratégicas, ao mesmo tempo que está num círculo extremamente operacional, tudo isso é possível. E aí você tem um outro elemento relevante, que é como que o círculo funciona em termos de rituais, aqui no caso a reunião de círculo. Tem quatro, digamos assim, objetivos que uma reunião de círculo pode ter, e aí o que a gente chama de modos, e isso acaba permitindo com que a autogestão funcione e flua de maneira razoavelmente eficiente. Então são esses três elementos mais importantes. Aqui tem outras coisas que eu não vou falar, mas a gente trabalha com diferentes camadas de acordos. O mais importante é entender que tem papéis, ciclos e reuniões, essa é a estrutura básica para fazer autogestão. E quem quiser saber mais, depois eu vou dar várias indicações de conteúdos gratuitos, cursos, etc. Tudo bem? Então, essa é a introdução relâmpago. Agora a gente vai falar um pouco sobre quem são e onde vivem, quem são essas organizações que a gente ajudou nesses anos a adotarem essas práticas, a adotarem essas metodologias para distribuir autoridade usando acordos, tá? E aí abrir mão mesmo da cadeia de comando e trabalhar a partir de uma outra lógica. Ahn, Tem uma tabela, né, que a gente foi compilando aos poucos. Tem algumas organizações que provavelmente não estão aí. Tem organizações que, claro, estão nessa tabela, mas hoje em dia talvez nem pratiquem mais autogestão, porque a gente se afastou e coisas aconteceram. Mas é uma tabela que no final revela coisas interessantes sobre quem são essas organizações que buscam autogestão. Primeiro, em relação ao tamanho, né? A gente está falando de organizações que a maioria mesmo estão aqui nessa faixa de 11 a 50 pessoas, né? Se é uma organização maior, provavelmente a prática de autogestão só foi estabelecida num recorte dela menor, de até 50 pessoas. É o número mais comum, de 11 a 50. Mas tem organizações entre 50 a 100 e com organizações com mais de 100 pessoas também, tá? Mas não tem organizações com mais de 1.000, tá? O máximo aí acho que foi 200 e pouco, tá? Fora do Brasil tem organizações com mais de 300, 400 e tal, mas aqui na realidade brasileira, e quando eu falo realidade brasileira, é porque no final das contas a gente acaba ah, tendo uma hegemonia quase na autogestão no Brasil ainda. Tem alguns consultores atuando nessa área, mas que não estão na Target Hill, mas a gente conhece eles, todos eles, e a gente, enfim, está muito próximo também deles, né? Então, esse gráfico, eu acho que ele representa muito bem a realidade brasileira.
E aqui tem um outro gráfico interessante que eu criei hoje também, que mostra sobre o setor, né? Então, que setores são esses? De onde vêm essas organizações? Tecnologia número um, isso talvez tenha a ver com um pouco com a origem da TT, né? A gente surge com algumas pessoas que vinham dessa área de tecnologia. Educação e treinamento é o número dois, então uma área ainda muitas organizações da área de educação e treinamento interessadas em autogestão, que parece fazer sentido. Consultoria, talvez porque consultoria seja mais fácil fazer autogestão, depois a gente pode falar por quê. Terceiro setor, ainda bem que o terceiro setor está aí, com muito custo. A gente está crescendo nossa atuação no terceiro setor cada vez mais. E eu acho que essa fatia deve crescer aí nos próximos anos. Eu tenho bastante convicção nisso. A gente vem crescendo bastante a nossa atuação no terceiro setor. Serviços, indústria, empresas júnior, comunicação e marketing, serviço financeiro, pesquisa de mercado, design, varejo. Aqui também tem restaurante na área de serviços, tá? Serviços gerais, aqui tem restaurante, tem coisas bem diversificadas, tá? Não tem nada da área de saúde, por exemplo, nada da área de saúde, o que é uma pena enorme. E eu acho que é essa observação que eu tenho para fazer. Número de pessoas envolvidas, né? Então, quando a gente olha o número de pessoas por setor, muda um pouquinho, né? Educação e treinamento está um pouco na frente, mas o resto é muito parecido, né? Ali a gente está falando sobre o número de organizações, aqui a gente está falando do número de pessoas. E o total de pessoas, então, ao longo desses anos todos, foram 2.289 que vivenciaram, ainda trabalham com autogestão nas suas organizações, tá? Você fala, tá, 2.000, poxa, legal esse número, né? Mas é muito pouco, né, gente? Se você fizer uma analogia e pensar na cidade de São Paulo, é a mesma coisa que dizer que as pessoas que praticam autogestão estão concentradas num quarteirão, dois quarteirões da cidade de São Paulo. O negócio assim, é um nada, né? É muito incipiente, é uma mosca branca, né? É uma coisa muito rara mesmo. Então, é claro, é um quarteirão relativamente diverso, né? Você tem terceiro setor, você tem setor privado, não, você tem uma certa diversidade, mas ainda é só um quarteirão, tá, gente? Infelizmente, é o que a gente conseguiu fazer e o que a gente tem no nosso país de maneira assim, geral é isso. Lá fora do mundo não é muito diferente, o percentual também é muito parecido, tá? Com exceção de alguns países como Holanda, tal, o resto é algo bem raro, é algo bem raro. E os motivos que as pessoas acabam buscando levar a autogestão para suas organizações, principalmente quem? São aquelas pessoas que, obviamente, têm mais autoridade na organização. Elas, com certeza, conseguem fazer essa distribuição de autoridade, já que elas possuem. É difícil distribuir algo que você não possui. Ah, São dois grandes motivos, né? Pragmáticos e éticos, né? Então, muita gente busca autogestão porque quer mais produtividade, agilidade, eficiência, e tem gente que, obviamente, quer porque quer que as pessoas se desenvolvam, quer relações mais autênticas, ele quer influenciar também o mundo de uma maneira diferente, cuidar do mundo de uma maneira diferente, e são motivos éticos não tão pragmáticos. O que a gente aprendeu ao longo desses anos foi se a pessoa, né, o fundador, o sócio, o diretor, enfim, aquela pessoa com mais autoridade que começa a se interessar por autogestão, se ela está orientada ou se ela está motivada apenas por aquilo que é pragmático, normalmente não dura muito, tá? Normalmente se esvai. Porque existe muita pressão, muita coisa para abrir mão da autogestão. Ahm, Enquanto que aqueles que têm os dois motivos ali, né, as duas razões muito fortes, e principalmente as questões éticas, esses realmente conseguem sustentar esse espaço, né, dentro de suas organizações. Obviamente, você tem organizações que não têm donos, né, uma cooperativa, por exemplo, você tem cooperados, você tem uma associação também que não teria necessariamente um dono, que essa adoção de autogestão poderia ser um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo não é necessariamente, às vezes é mais difícil, depois eu posso falar mais se vocês quiserem, vocês trazem essas perguntas. Vamos falar um pouco de belezas, então, tá? Belezas. Aqui algumas das frases que a gente escuta, né? Ou já escutou ao longo desse tempo, tá com letrinha pequena, porque são várias mesmo. Mas olha que interessante essa, depois de passar pela autogestão, é um tanto quanto desafiador olhar para outras culturas, né, organizacionais, voltar de 2050 para 1900 e bolinha, né? Então, uma frase de alguém que depois de vivenciar. Antes eu tinha receio de propor mudanças que não trouxessem um grande resultado e ser criticadas pelos colegas. Estou mais à vontade agora para inovar porque os ajustes acontecem de forma incremental e rotineira, né?
A autogestão tem muito essa ideia de ajustar as coisas de maneira incremental, né? E todo mundo poder fazer isso de maneira rotineira. Hoje resolvo o que preciso diretamente com as pessoas responsáveis, sem telefone e sem fio, é prático e rápido, né? Então, é uma questão mais pragmática. Outra pessoa que o que mais gosta na autogestão é que depois que você entende o que é e como deve ser usada, o céu é o limite. Não sei se eu concordo e vou falar sobre quais são os limites da autogestão, mas eu adoro que a pessoa estava empolgadaça quando eu trouxe essa frase. Outra frase aqui, a O2 está sendo absolutamente fundamental nesse momento de crise na pandemia. Há 2 semanas criamos um ciclo para tratar dos impactos dessa crise, fomos muito bem organizados em torno do modelo e isso permitiu a gente agir de maneira muito rápida e em sintonia. Acreditei que era para valer quando uma proposta minha foi aprovada, apesar do sócio achar ela ruim. Achei incrível em nenhum lugar onde trabalhei isso seria possível. Sinto que criei relações profundas e me desenvolvi como pessoa, ser convidado a me autorresponsabilizar. Antes eu ficava sempre aflito e estressado, se estava fazendo o trabalho de forma correta e na intensidade suficiente. Sempre ficava pedindo feedback do meu líder e colegas. Autogestão, como tudo é mais explícito, me traz clareza e paz de espírito para fazer o meu trabalho. Nossa, nessa reunião foi incrível. Vocês fazem isso com famílias? Essa pessoa falou para mim uma vez. A minha precisava disso, né? E eu falei assim, não, nem a pau. Família, tô fora. Não, não. É muita areia pro meu caminhão. Não dá. Organização é bem mais fácil, família. Ahn, então, ok, essas são as belezas. Agora a gente precisa falar das dores. E aqui eu tô falando de dores que vão acontecer mesmo quando você fizer certo, até por as coisas darem certo, essas dores vão surgir. Porque tem uma série de dores que acontecem quando a gente pisa na bola, coisas acontecem que a gente não gostaria, a autogestão não é algo tão simples de aprender. Então, aqui mesmo que você aprenda e que dê tudo certo, essas dores são de uma maneira inevitáveis, em alguma medida, dentro de uma organização. Não é que todo mundo vai sentir, mas numa organização, essas dores eu acho que são inevitáveis. A primeira é que, resumida, não é para todos. Então, a fala que a gente ouve é: tem pessoas que não se adaptam, não gostam, não conseguem trabalhar em uma organização autogerida. A gente fala, claro. Mas a gente tem um contraponto, né? Que coisas não tão óbvias. E uma organização que usa cadeia de comando também tem um percentual de pessoas que não se adapta, né? É a mesma coisa. A diferença é que na autogestão, talvez as reclamações e opiniões são expressas de maneira mais livre e aberta. E isso às vezes choca as pessoas, né? Mas assim, a pessoa não se encaixar na organização acontece em qualquer tipo de estrutura. E aí tem maneiras de aliviar, né, essa dor. Não é que necessariamente é uma dor que não dá para aliviar. Ela vai surgir invariavelmente, né? Pessoas que não vão se adaptar, mas tem como aliviar. Então, oferecer oportunidade para as pessoas aprenderem sobre autogestão, obviamente, né? De uma maneira mais suportada, apoiada possível. E ter, claro, um programa de demissão voluntária, né? Nunca, é, nunca, nunca é tarde de fazer um programa de demissão voluntária. Dá trabalho. Então, dá trabalho demais para a organização, para as pessoas. É trabalho, é trabalho, é trabalho. Então, gastamos. Aqui tem um exemplo de tipo de trabalho. Na autogestão, gastamos muito tempo cuidando da estrutura, quando deveríamos cuidar de desenvolver ou validar o nosso negócio. Então, a pessoa preocupada. Pô, tô olhando para a estrutura, eu queria estar valendo o nosso negócio. E é genuína essa preocupação, né? E tem outras escolhas, né, também análogas, assim, né, no sentido de parecidas. Quer desenvolver um software rapidamente, mesmo que gere um monte de dívida técnica. Dívida técnica é quando você desenvolve o software de maneira capenga, que depois ele não consegue ter manutenção, ser melhorado, né? Quer desenvolver um negócio rapidamente, mesmo que gere um monte de dívida organizacional. Dívida organizacional é você fazer uma empresa crescer sem políticas adequadas, sem, né, métodos adequados, fica tudo meio disfuncional, as pessoas batendo cabeça o tempo inteiro. Então, essa é uma escolha que se sempre vai ter, né? Será que eu vou mais devagar, de maneira mais estruturada e sustentável? Ou será que eu vou mais rápido e dane-se o resto, e dane-se o meu futuro? Então, a autogestão também vai acabar caindo nesse ponto. Investir em cursos, mentorias, facilitação de qualidade, tudo isso vai ajudar, claro, a facilitar essa adoção dessas práticas e vai dar menos trabalho, as coisas ficam um pouco mais fáceis com o tempo. A última dor, e essa é especial para quem é a pessoa com mais autoridade, para aquela pessoa especial, ou até para aquele, muitas vezes o profissional de RH também, às vezes passa por isso, porque o RH, ele às vezes ganha uma centralidade em alguns processos que na autogestão também são descentralizados. Por exemplo, na autogestão, obviamente, o desenvolvimento, ele é muito descentralizado, né? Muito mais um processo autodirigido.
E aí o RH que gosta de, não, vou traçar aqui o desenvolvimento das pessoas e montar aqui os modelos de competência e tal, ele começa a falar, poxa, então parece que o meu lugar de centralidade nesse rolê todo não é mais o mesmo. Quando é um CEO, um fundador, obviamente que também vai acontecer isso, né? A pessoa, a gente já ouviu muitas frases parecidas como essa. Hoje eu sinto que não tenho controle total da organização e da sua estratégia, as pessoas não me acionam como antes. Agora o cara pode tirar férias e etc. Tem gente que fica deprimido com isso, né? Tem gente que não, tá, gente? Tem gente que não, mas tem gente que fica deprimido, porque a pessoa gosta de ser acionada o tempo inteiro, né? Ela se viciou nisso. Ahm, e isso, de uma maneira, alimenta algo nela, né? Existe um processo complexo e profundo que envolve essa ressignificação e reconstrução de uma nova identidade para algumas pessoas dentro da autogestão. Então, isso vai rolar, né? Abrir mão de privilégios, abraçar papéis específicos, né? Tudo isso é desafiador. E aí você pode aliviar isso criando espaço para as pessoas cuidarem das relações, dos afetos, trabalhar melhor na descrição dos papéis dessas pessoas que estão se ressignificando, né? Porque para alguns é barra pesada. Tá bom? Então são esses três grandes dores que vão acontecer quando as coisas dão certo, quando dão errado, tem muita coisa pior que acontece, tá? E por isso que a gente vai falar um pouquinho de história sobre a jornada aqui, né? Eu vou contar um pouquinho algumas coisas. E eu quero também ouvir de vocês. A gente vai ter um momento, né, Fernando, o pessoal ir para os grupos para refletir, ver como chegou e o que que isso tem relação com vocês ou a história de vocês. Mas eu quero só contar um pouquinho aqui sobre como funciona normalmente. Existe uma ideia não sei se vocês já estudaram, arco narrativo e como você é, pode olhar para uma história, né, seja um mito, seja uma história popular, né, uma fábula, ou até uma novela, um romance, e você tem diferentes maneiras de olhar para essa história e encontrar padrões nessa história. Então, quando você está falando em autogestão, parece que se repete também padrões semelhantes, né? Você tem ali o ato um. O ato um é o momento que as pessoas, normalmente é o sócio, o diretor, que está empolgado com a autogestão por algum motivo, acredita que as coisas precisam mudar, ele sai em busca disso, ele procura conhecimento, ele procura referência, ele procura ajuda, e isso é bastante empolgante. E até entrar o ato 2 quando as coisas começam a mudar, né? Os primeiros experimentos, primeiras mudanças na maneira como a estrutura está descrita, como as reuniões acontecem. Então, isso é bem comum você começar descrevendo papéis, né? E esses papéis eles vão muitas vezes durante esse processo de transformação coexistir ao lado dos cargos, e os cargos vão se tornando cada vez mais obsoletos e são deixados de lado até que os papéis tomem conta. E os papéis têm uma natureza bem diferente dos cargos, né? Enfim, depois eu posso explicar um pouco mais, mas realmente eles são muito diferentes. E acabam sendo um ponto fundamental para a autogestão acontecer, né? Os papéis precisam existir do jeito que a gente, pelo menos é o que a gente vem experimentando e até alguns estudos acadêmicos mostram já, que os papéis têm uma função relevante, assim, muito relevante na autogestão, como a gente conhece hoje em dia. Então as primeiras coisas começam a mudar, e isso é muito interessante porque já gera um resultado, você vê diferenças, as pessoas notam diferenças nítidas na maneira como o trabalho é organizado, como as decisões são tomadas, como a comunicação flui ou não. Só que vai ter um ato 2B, né, que é as coisas parece que começam a dar errado, e aí parece que isso é uma ameaça a voltar ao que era antes. E isso tem várias situações onde isso pode se manifestar. Por exemplo, as pessoas. É muito comum na autogestão, mesmo uma empresa privada, você distribui a sua autoridade, você tem as reuniões, você tem uma série de recursos, enfim, práticas, e aí as pessoas elas vão falar de algo que assim, gera um estresse em algumas empresas privadas, que é sobre aumento de salário, contratação e demissão, certo? Então isso aí é um negócio, é meio tabu, né? Na verdade, né? Salário é tabu, demissão, então, negócio. hum. E aí, na autogestão, as pessoas começam a ficar com mais apetite, assim, elas vão ganhando autoridade, elas falam, pô, legal essa brincadeira, né? Agora eu quero um pouco mais de autoridade.
E elas sabem que dá para ir além, né? A autogestão tem um teto muito alto, né? Então elas vão meio que cobrando. Poxa, vamos então agora criar um processo para definir salários realmente interessante, diferente do que a gente tinha antes, né? Onde não é uma pessoa que decide, onde você tem diferentes mecanismos e avaliativos que são mais justos, ou vamos criar um processo onde a demissão deixa de ser algo que só algumas pessoas têm autoridade para decidir quem é demitido, mas todo mundo pode, em teoria, obviamente, demitir qualquer um, né? E isso gera um estresse no sistema, né? Tem gente que fica incomodado, poxa, será que isso aqui vai vir? Como é que é? E elas, às vezes não querem experimentar com essas práticas, ou então, o que é bastante comum também, vem uma crise financeira, vem alguma coisa até exógena, externa, e isso gera um estresse de vamos acabar com a gestão porque não está dando certo, e rola o pânico, né? Também isso é possível acontecer. E é muito curioso, assim, porque pode ser uma coisa muito pequena ou pode ser uma coisa grande, não importa. A pessoa se agarra ao que ela tiver no momento que ela está insegura com aquela prática, porque é uma prática organizacional, são práticas organizacionais incomuns, né? Ela não consegue voltar lá sei lá, para o clube de golfe dela e conversar com o colega dela, né, o diretor, o sócio, falar, olha, eu estou fazendo isso, cara, que legal. Não, ele não vai falar isso, ele vai falar assim, você é louco de fazer isso. Você é louco de dar essa autoridade para as pessoas. Né? Então, ela não recebe muito apoio, muitas vezes, né? Então, é comum ela ter essa recusa. E muitas vezes, algumas organizações, obviamente, conseguem passar esse ato 2, chega no desfecho, onde parece que as coisas se consolidaram, né? Então, foram adotadas práticas que realmente ampliaram o teto da autogestão, né? Quando eu falo teto da autogestão, é porque a gente está falando de distribuição de autoridade, né? E aí, para quem é familiarizado, obviamente, com uma gestão tradicional, existe aquele conceito da delegação, né? Todo mundo conhece a delegação. Então, delegação é você distribuir a autoridade de maneira circunstancial e condicional, né? Você pega e fala, fulano, você tem aí esse projeto, você tem aqui essa atividade, essa responsabilidade, eu estou te passando. Mas ela é circunstancial e condicional. A qualquer momento, eu, como gestor, eu posso pegar de volta nessa autoridade. E aí, uma delegação é um processo também implícito e ambíguo, né? Raramente está escrito em algum lugar, é uma coisa meio no fio do bigode, é meio ambíguo porque a clareza, as fronteiras do que é delegado não é, muitas vezes não tá bem descrito, e segue a cadeia de comando, né? Quem está em cima delega um pouco para quem está embaixo, que vai delegando para quem está embaixo, vai delegando para quem está embaixo, e é aquela lógica da cadeia de comando. E é super limitado, assim, o teto, né? As possibilidades são limitadas. Na autogestão, não, é o contrário, é acordado estrutural, não é circunstancial. Então, é algo que está muito acordado, muito explícito, muito descrito mesmo no papel, é assustadoramente descrito. Tem múltiplos caminhos para essa distribuição de autoridade acontecer, não é só uma pessoa que está distribuindo para cá, as pessoas vão meio que distribuindo, assumindo e puxando responsabilidades de diferentes maneiras, e isso de maneira estrutural e explícita ainda e o teto acaba sendo bem alto. Então, é uma distribuição de autoridade que gera uma série de fenômenos complexos mesmo, né? Então, desconfortos, dificuldades de até para algumas pessoas, junto com essa autoridade, obviamente, vem a responsabilidade, e para algumas pessoas não é comum, né? Elas não estão acostumadas a serem tão autorresponsáveis. E isso também gera, né, desgaste, gera estresse e tal. Então, é um processo complexo de distribuição de autoridade que vai assim, que vai gerar essa, esse arco narrativo, né? Vai gerar um momento de estresse, de recusa, e muitas vezes gera momentos que você parece que enxerga essa consolidação, esse desfecho, né? Mesmo que, obviamente, esse ato 3 ele não é eterno, não existe feliz para sempre, né? Não existe o mundo do moranguinho. As pessoas retornam, né? E acabam vivendo, experimentando com novas coisas e pode ter uma outra recusa lá na frente. Mas a tendência, obviamente, depois de alguns, depende do tamanho da organização, pode ser meses a anos, né? Uma organização maior, a gente está falando de anos. Depois de alguns anos, a tendência são as práticas de autogestão se consolidarem, a ponto de ser muito mais difícil retirar a autogestão de lá. Por exemplo, tem umas organizações que tinham avançado muito nas práticas de autogestão e realmente as práticas só acabaram porque ela foi comprada por uma outra empresa e outra empresa demitiu 70% e falou, acabou a autogestão.
Quem quiser ficar com a autogestão pode sair. E demitiu 70%. Aí acabou, obviamente, a autogestão. Mas se não fosse esse evento absolutamente catastrófico, a autogestão provavelmente teria continuado lá porque ela estava realmente bastante consolidada lá. As pessoas realmente já estavam bem adaptadas e as coisas estavam funcionando. Por último, eu vou trazer uma perspectiva aqui, que é minha, e na TT a gente acaba compartilhando, que eu acho que ela passa um pouquinho, talvez, ou ela entra em choque, talvez, com algumas premissas ou crenças que muitas pessoas têm, mas tem a ver com a ideia de maturidade, né? Então as pessoas falam muito sobre, mas aqui na minha empresa as pessoas não têm maturidade, não sei, aqui não tem maturidade, e é um conceito que para a gente ele é muito escorregadio, né? Primeiro que as pessoas usam de maneira muito solta, a gente não entende o que elas querem dizer por maturidade, muitas vezes, porque cada um acaba atribuindo um significado diferente a essa palavra. E segundo, que acaba sendo algo que elas fazem muito para julgar os outros e menos para, enfim, compreender os outros ou despertar curiosidade. E, e o terceiro elemento é que a gente, mesmo que a gente acredita que, ok, pessoa X, fulano Y, ou tais pessoas numa organização ainda não se apropriaram das práticas de autogestão, ainda não estão assumindo a responsabilidade que, de repente, as práticas acabam ah, demandando, a gente acredita que não tem outra maneira delas aprenderem que não seja no processo. Não dá para você aprender antes de viver a autogestão. Não dá para você fazer um cursinho pré-autogestão. Isso não existe, né? É um processo, é uma coisa que você aprende no processo e não antes. Então esse é o último elemento, né, para, enfim, deixar bem claro a nossa posição sobre esse tema, porque é o tema que muitas vezes as pessoas trazem como sendo algo que explicaria a pouca disseminação da autogestão, né? Que eu mostrei naquela analogia com a cidade de São Paulo. E, obviamente, a gente não concorda, a gente acredita em outros motivos da pouca disseminação, mas eu não vou falar agora também, porque a gente pode deixar para o papo depois, vocês podem refletir também, cada um, enfim, criar suas teorias. Vamos lá agora para a nossa sessão, Fernandix, pode ser? Com a galera? E aí depois a gente volta para perguntas gerais, né? Sim. A gente vai 9 minutos para as salas, aí o Fernando vai organizar os grupos agora. E aí a ideia é elaborar uma, duas perguntas para o Rodrigo. E aí, quando voltar, uma das pessoas do grupo vai fazer a pergunta. E aí é legal ter pelo menos duas, porque se alguém perguntar a sua primeira, você tem uma segunda. Ou mais, né? Mas aí não vai dar tempo de responder todas as perguntas, provavelmente. Então, vamos lá. 9 minutinhos são trios, tem um quarteto só. Muito bem. Eu, total. Ai, ai. Cá estamos, Carolina. Acho que eu vou colocar vocês no spotlight e a Ai, gente meu Deus do céu. termina. Coisa grande. Faz aquele jeito, tá bom. É. Isso, pô, ficou melhor, assim, compartilhando. Agora sim. Não, aí eu vou Ah, chamar a pessoa, então, na sala um que estava Giovaneide, Bruno e Daniel. E aí quem vai fazer a pergunta vai vir aqui para o palco, perfeito. junto Nossa. conosco. Quem vai ser? Bruno, vai lá. Eu vou fazer a pergunta. Vocês são muito É, bonitos juntos. tá um pouco baixo, mas eu vou fazer a pergunta, eu vou ter que deixar dar um contexto antes, tá? Fala, Léo. Na visão de agilidade de onde eu venho, qualquer método ágil, ele pressupõe ali no manifesto alguma coisa que você tenha a transparência, né? A inspeção e a adaptação. Então, assim, a Perfeito. transparência de você poder falar, Uhum, entender ali com clareza o que tem para você fazer a inspeção do que é e você fazer a correção e seguir a vida. Num uhum, time, isso pressupõe que o time seja auto-organizado, tenha uhum. autogestão, tenha Perfeito. autonomia, tenha uma Perfeito. série de coisas. Uhum, Eu estou há 10 anos mexendo com agilidade. Até uhum, hoje, eu não consegui ver um time com autogestão por princípios de que as empresas querem ter agilidade, mas controlar no formato de pirâmide, no formato uhum, de antigo, que é por ordem e controle. uhum, Aí a pergunta, a nossa dúvida é:
Como que você vê isso? Como que você vê esse encaixe da autogestão dentro da agilidade? A Ou autogestão você com já tem agilidade alguma... encaixa. Se tem um encaixe, qual é o encaixe ou qual é o desencaixe? Então, é isso que qual é o encaixe? Porque assim, o time ágil, ele pede que ele seja autogerível, tenha Perfeito, autogestão, perfeito, né? perfeito. Mas eu estou há vários anos, há 10 anos, e não consigo fazer com que o time tenha autogestão. Por Perfeito, causa do quê? Por causa do alto comando e controle que as empresas são. Então, do perfeito, chefe rígido que está lá e fala assim, olha, faz do jeito que eu estou mandando e acabou, perfeito. né? Então, assim, eu trouxe agilidade, mas você já deve ter passado por alguma coisa similar, né? Na Não, hora não, de... eu conheço bem a agilidade, fica tranquilo. Ahn, vou falar de uma maneira bem resumida, tá? Minha opinião. De um lado, você tem as condições ideais para os métodos ou para a agilidade surgir numa organização autogerida, de um lado. Porque você não tem os mecanismos de autoridade sobre as pessoas que tem numa organização onde o time está tentando se auto-organizar e vem alguém de fora e sobrescreve uma decisão do time, passa por cima, etc. Então, de um lado, alta compatibilidade. Do outro lado, você tem uma certa dificuldade também de adaptação de times que trabalham em métodos ágeis. Por quê? Porque a autogestão, do jeito que a gente conhece e promove, ela pressupõe é, um locus de autoridade, que a gente chama, ou seja, onde a autoridade reside em primeiro lugar, não é o time, é o papel. E isso entra em choque com a tradição e os métodos ágeis, né? Que tradicionalmente colocam o locus de controle no time. Até porque, enfim, aí tem toda uma questão histórica de como a agilidade surge e tal, em que contexto, para que serve, etc., que justifica isso. Não é aleatório essa questão, né? O fato é que é isso. Existe uma certa dificuldade de adaptação de um lado, que não é impossível de ser superada, tá? Mas não é uma adaptação tão rápida. De quem está dentro do time ágil, tá? E aí tem claro, uma adaptação extremamente difícil de quem está fora, porque tem que adotar a autogestão e aí vai ter que respeitar os acordos, as estruturas, e não vai poder sobrescrever as decisões, e vai ter que respeitar a autonomia, né? Isso é bem difícil para algumas pessoas que estão acostumadas a operar a partir de uma lógica de poder sobre o outro. Entendi, Então é não, isso. acho que respondeu a Olha, pergunta que a gente tinha, a dúvida que a gente tinha, que era qual a diferença e como é que é a aplicação ali do que a perfeito. gente precisa fazer. Obrigado. Maravilha. Valeu, Bruno. Obrigada, Bruno. É só lembrando que a gente tem 3 minutos por Tem grupo. que É ser mais rápido. rápido, né? Eu vi o pastel. Então vamos lá. Sala 2, Ana Cristina Flávia Salete. Quem gostaria de fazer a pergunta e vir para o palco? Gostei do poder de síntese. Rodrigo. É um assunto nossa, a gente conversa tanto sobre isso, já conversou tanto sobre isso na TT. E aí, Ana Cristina Flávia e Salete. Quem gostaria de fazer a pergunta? Vai, Flávia. A gente não tinha decidido isso. Posso Vamos lá. fazer. Então, Fazer. bora. A gente tem duas perguntas. Posso jogar Hum. as duas? E daí. Manda ver, manda ver. Se for rápido, A primeira é uma curiosidade sobre os teóricos dessa área são de que áreas? É da ciência política, da economia? E a outra pergunta que a Cristina levantou, quando se apresentou as principais empresas lá que buscam a consultoria, né, com a TIT, aquelas maiores, como você colocou que nas maiores não não existe entra a muita sugestão. audição, por que que elas procuram, por que que essas empresas maiores procuram você? Legal, legal. É isso. Sobre os teóricos, eu acho que tem uma linha de teóricos, né, das ciências sociais que vem, por exemplo, no Brasil, a tradição da pessoal da economia solidária, que estuda autogestão, mas eles fazem um estudo muito mais a partir da lógica de distribuição de propriedade, né? Como que você pega, por exemplo, uma empresa que é recuperada por trabalhadores, como que ela é gerida. E normalmente as práticas de gestão, mesmo em empresas que os trabalhadores assumem a empresa, são práticas tradicionais na forma de comitês e eleições de diretoria, etc., que não é o que é a autogestão como a gente conhece
propõe, né? E na verdade, esse tipo de estrutura organizacional, que é por meio de eleição de representantes, né, quase que uma democracia representativa, ele acaba gerando oligarquias, na maior parte das vezes, né, seguindo aí a lei de ferro das oligarquias. Então, de um lado, você tem a galera mais das ciências sociais, e aí você tem o pessoal da teoria crítica, você tem o pessoal da economia solidária, e você também tem um pessoal de economia política, que é uma linha também diferente, e você tem também a galera de gestão ou de Critical Management Studies, né, que é estudos de gestão crítico, que é a teoria crítica com a parte de estudos de gestão. Tem essa galera lá fora, principalmente tem um pouco mais, e aí tem uma galera mais da área de psicologia organizacional, um pouquinho mais, então o pessoal que não vai ter um olhar talvez tão crítico às estruturas da sociedade e vai olhar muito mais para as dinâmicas internas da organização. Então tem gente da área mais dessa área de gestão ou de psicologia organizacional que começa a estudar isso, mas não é um campo ainda muito vasto de estudo, de teóricos, não. Tá? Tem muito mais práticos do que teóricos. Sobre as empresas que procuram a gente, as grandes, elas procuram porque elas têm problemas complexos, difíceis de resolver, e muitas vezes os problemas complexos estão atrelados a questões estruturais e culturais profundas. E a gente começa, né, há um tempo já a construir uma imagem de que a gente vai fundo, que a gente não está ali só para, sabe, dourar a pílula ou passar batom no porco, ou, enfim, a gente está ali para causar um pouco de desconforto. Então, em parte, a gente faz um pouquinho de S&M, né? Sadomasoquismo organizacional. As organizações grandes chamam a gente para a gente ir lá bater neles. Em parte é isso. Ahm, e isso rola, assim, até o momento que o desconforto é muito grande e aí acaba o contrato, né? Não se renova o contrato, né? É difícil um contrato ser interrompido no meio, mas é mais comum ele não ser renovado porque começa a rolar um certo desconforto. Mas a gente não vai chegando, viemos trazer autogestão, não. A gente veio ajudar seu problema, a resolver seus problemas. É que o nosso background, as nossas referências teóricas e práticas vêm desse lugar. E elas sabem disso, a gente não esconde, obviamente. Tá certo, Mas a gente não está obrigada. lá para fazer esquece. A gente não está lá para ficar fazendo catequizando ninguém. A gente vai lá para tentar ajudar a resolver o problema, que às vezes resolver o problema envolve mudar as estruturas mais profundas, né? Problemas Obrigada. complexos. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Obrigada, Flávia. Ana Paula, Bruna e Janaína. Quem que vai fazer a pergunta? Aí fala aí, o Fernando põe aqui no Spotlight. Ana, se eu puder falar, acho que aquele tema que você trouxe é bem interessante. Sou eu, então. Eu só não tomei nota, porque eu acho que tinha alguém no grupo que tinha tomado, mas tudo bem. É, a gente questionou um pouco, Rodrigo, porque Hum, eu tenho experiência mais em implantação com times autogeridos, que é um pouco uhum. diferente. Pelo que Sim, você acabou explicando na primeira pergunta a minha dúvida, sim, sim, né? sim. A É um pouco primeira pergunta diferente, que é. o grupo Uhum, fez. Porque lá não está atribuído ao papel, mas uhum, está atribuído a todos os membros do time, uma perfeito, autonomia de autogestão. Então, perfeito. acho que essa primeira pergunta já foi esclarecida. Em parte, E pelo menos. aí, meninas, não sei se vocês querem complementar, mas para mim ele respondeu aquela pergunta que eu trouxe, né? E aí eu não sei, tinha Mas mais eu uma acho, outra pergunta. posso complementar uma coisa, Ana? Lógico. Porque eu acho que tem o trabalho com times autogeridos, ele é um trabalho super relevante, historicamente ele com certeza serviu de base para uma série de práticas e ideias que depois a autogestão puxou para si também, né, para utilizar. Então eu acho que é um trabalho que vale a pena ser colocado nessa perspectiva, de que ele alimentou um pouco a autogestão, porque ele é muito mais antigo, né? Quando você olha, por Muito. exemplo, muito antigo, exatamente. Quando você olha, por exemplo, para os mineiros, né, os trabalhadores de minas de carvão na Inglaterra, né, no pré-Segunda Guerra Mundial, eles tinham times totalmente autogeridos, porque não tinha como não ser autogerido, porque eles ficavam embaixo da terra, afastados de tudo. E a única maneira de funcionar era autogerido. E esses times autogeridos, eles
quando introduziram a tecnologia, né, tem um estudo de caso muito interessante que eu acho que você deve ter lido, quando introduziram as tecnologias de mineração que aumentavam a produtividade do minerador nas minas de carvão, eles acabaram com os times autogeridos. Inclusive, os sindicatos lutaram para acabar com os times autogeridos, né? Sim. Então, é super interessante ler essa história e ver como que isso acabou influenciando também várias outras práticas de gestão, né? Mesmo quando esses times foram esmagados pelo sistema, mas é, Na verdade, né, a minha experiência foi implantação em grupo operacional, dentro de fábrica, que é, que que é um é o lugar modelo mais tradicional. Toyota, né? É É o modelo Toyotismo, vamos dizer, Toyota, claro. enfim, que Uhum. tem tudo, nasceu, né, no modelo Toyota, mas é bem ousado também, não vou dizer Não, que não é. não é trivial, não. Não. Não é trivial. E é o que eu estava É falando para as bastante. meninas que estavam no meu grupo. E muito pautado em desenvolvimento de ambas as pontas, né? Porque nem o time está preparado para ser e nem o líder está preparado para não ser. Obrigada, Tá Ana bom. Paula. A gente tem Acho que tá Valeu, bom. tá ótimo. que a gente tem mais dois grupos aqui e eu tô Sim, vamos Vai dar lá. tempo. na A Carol ginástica. tá ali. Maria Lúcia e Raquel, quem que vai vir aqui fazer a pergunta? A Maria Lúcia. Raquel já. Não, ela anotou tudo, ela foi brilhante. Mas ela é brilhante. Você está no mudo. Como começar a autogestão numa cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Essa é uma pergunta. E a outra seria, como lidar com os viés, vaidades e egos, que também são decorrentes do manda quem pode, obedece quem tem Aham, juízo? perfeito. Eu acho que uma cultura muito autoritária, né, Maria, você com certeza vai impor um desafio. No final, acho que a autogestão ela é um processo de distribuição de autoridade, né? Se você for resumir, assim, o elemento talvez principal é essa distribuição de autoridade. Só dá para distribuir se você tem alguma autoridade. O que acontece às vezes, que é bem curioso, é você, por exemplo, ter alguém muito em cima da hierarquia que decide distribuir, e tem alguém no meio que não quer distribuir porque vive numa cultura bem hierárquica, né? E aí você vai ter um choque considerável ali, né? E desafios gigantescos, assim. Então, ah, você vê pessoas que ficam desesperadas porque parece que o sonho delas, a identidade profissional delas está se desfazendo ali na frente delas. Ele embora. E você vê pessoas que fazem de tudo para não largar o osso, né? Mas se quem está lá em cima insiste na adoção das suas práticas, é inexorável, é inevitável. Essas pessoas, elas são arrastadas pelo sistema. Elas são arrastadas, assim. Não é imediato, obviamente. É um negócio que dura meses, até anos. Mas elas são arrastadas. E se elas não se adaptam àquilo que eu falei, elas vão acabar saindo. Então, existe sim um processo não intencional, mas um processo de expurgo dessas pessoas que estão muito adaptadas a um modelo que agora está em transformação, né? Uma cultura que está em transformação. E a segunda pergunta era sobre Vieses, vaidades e viés, egos. vai dar egos. Não, viés vai dar... É o que mais Bem, acontece. é o que mais existe na experiência humana, né? Eu acho que a gente parte no nosso trabalho de que todos temos vieses, todos temos vaidades, todos temos egos, né? A gente parte desse princípio. E a gente parte do princípio também que não o discurso que pretende suprimir isso, do ponto de vista de dizer, não, vamos agir sem vieses, vamos agir sem vaidade, sem ego, é um discurso ou muito ingênuo ou falacioso, tá? Uhum. Então a gente não dá para agir sem vieses, não dá para agir sem vaidades, não dá para agir sem o ego. É isso que a gente fala e vive, assim, e tenta promover. Ou seja, não é sobre discursar ou exigir que as pessoas não tenham essas coisas. É ajudar as pessoas a se adaptar a um sistema que tem
pesos e balanços, que ela não tem autoridade restrita. Porque o que acontece é, ok, agora eu, com meu ego, estou num contexto onde eu não tenho autoridade restrita. Eu não posso fazer o que eu quero, porque antes eu era o diretor, eu era o CEO, agora não posso mais fazer o que eu quero. E eu preciso aprender a lidar com isso. Não significa suprimir o meu ego, simplesmente aprender a lidar. E muita gente tem ego e, e sabe lidar com autoridade restrita. Por que que o CEO não vai conseguir aprender? Ele vai, entendeu? Ou pelo menos a grande maioria aprende. Obrigada. De nada. Legal. Obrigada, Maria Lúcia. Agora, Marcelo, Silvia e Sueli. Quem que gostaria de fazer a pergunta? É muito interessante essa história do ego, né? Acho que dá pano É, manga aqui para ficar falando. né? Né, Carol? Vai Quem lá, dera. Marcelo, vai lá. E já tá você aí, Sueli, já tá no palco. Vai você, Sueli. Vai lá, vai lá, vai lá. Os dois. Pode ficar os Vai dois. lá, Marcelo, Os vambora. dois. Não, eu tô um pouco atrapalhado aqui, porque de alguma forma eu acho que todas as perguntas anteriores respondem um pouco das nossas, certo? Sueli, Perfeito. Silvia, me, Inventa me... uma agora, então, Marcelo. Inventa uma agora. Traz outra. Então, eu não sei, vou perguntar para as minhas parceiras, né? Primeiro, né? Cogestão aqui, né? Vamos fazer um negócio, né? By the book. Vocês querem, tem alguma coisa que não foi respondida daquelas dúvidas de vocês sobre mudança cultural, sobre grandes empresas? Tranquilo. Tranquilo, é sim ou não, Silvia? E foi super respondido, né? Eu acho que Foi? tá. Hum, Aham. O Bruno tá. levantou a mão, mas não sei se era do seu grupo. Acho que Não, não agora é. é meu tempo, não tem o Bruno, não. Essa aqui não é uma, isso aqui não é uma democracia. Não é, não. Virou. Não é Ô, bagunça. Silvia, você tem alguma coisa? Não. Tá respondido. Não, tá respondido. Sueli, tá respondido? Também está respondido, viu? Acho que Tá. passou aí por Então, tudo que a eu gente vou, tinha suge- dúvida. eu vou sugerir uma pergunta, Fala, já que a gente fala. não tem uma específica, que é a seguinte, Rodrigo, o que que ninguém te perguntou que você acha que deveriam ter perguntado? Boa Boa. pergunta, Perfeito. boa pergunta. Ninguém me perguntou até agora sobre e o capitalismo. Uh. Tentei. Porque, é. Hã? Tem Tem tempo? meia Não, hora aí, Carol, meia sai hora. daí! Sai Não, daí, eu não vou Carol! discutir, eu não vou discursar sobre capitalismo ou Brinca. qualquer outro modelo econômico ou forma né, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez a pergunta que não tenha surgido é qual que é a compatibilidade da autogestão com o nosso modelo econômico, né? Essencialmente o capitalismo. E aí a gente não tem uma resposta totalmente definida, mas existe muitos indícios de que a autogestão ela estressa o capitalismo. Ela opera nas frestas e rachaduras e tende a aumentar as rachaduras, tá? Um dos motivos que a gente acredita, né, na TT de que a autogestão não se disseminou até hoje de maneira, né, irrestrita tem a ver com a lógica capitalista de propriedade da organização que reforça outras lógicas. Não é a única lógica, porque mesmo quando uma organização não tem um dono, como eu falei, existem outras lógicas que operam e que também suprimem a autogestão. Uhum, Então não é que o capitalismo é um malvadão e se a gente acabar o capitalismo, nem sei como acabar o capitalismo, mas assim, mas o fato é que não é uma não é um casamento ideal. Não é, não é. uhum. Né? E é muito comum as empresas privadas em algum momento se questionarem, nossa, mas não sabia que a autogestão ia levar para esse lugar, entendeu? Então é isso, gente. Acabou nosso tempo. Um minutinho, Carol. Ó, fomos o grupo mais eficiente de todos, Carol. Desculpa, viu? Amei a pergunta. Só para a gente encerrar aqui bem rapidamente, a gente queria saber o que ficou de valioso desse encontro. Vocês escreverem os seus comentários no chat. E aí, enquanto vocês estão escrevendo os comentários, agradecer a presença de todos, das perguntas, Muito boas das perguntas, hein, pessoal? respostas, da Muito bom. apresentação, enfim, do Rodrigo Bastos Bastão Rodrigo Basso aqui com a Bastão Ponte. gente. E Muito é isso bom. aí. É. Obrigado, Fernando. Leveza, né? Às vezes é bem espioso. É muito legal isso. Verdade.
Eu fico imaginando, você deve ter ouvido alguém já berrar, né? Comunista! Comunista! Ai, ai. Concordo, Giovaneide, foi rápido demais. Eu Foi, fiquei mas foi muito curioso para bom. saber o que o Bruno queria falar agora. Ah, poxa, é verdade. O Bruno tinha mais uma pergunta. É que todo mundo fez duas perguntas, a gente só fez Verdade, uma, né? Bruno. Ah, Desculpa, eu não cortei, mas é que as pessoas chegaram, não, então, mas é uma ali, já jogava outra. Eu acho que É, cabe entrar com recurso, Bruno. Também acho. se tiver tempo, eu gostaria de fazer, que a vai, pergunta é Bruno, eu interessante. fico mais uns minutos aí. Quem quiser Não, pode é sair. Eu fico rápido. mais um. É assim, como a gente introduz as pessoas mais novas na autogestão? Porque ela Mais não tem o novos. conhecimento que a gente tem. Como a gente introduz o pessoal mais novo, essa geração Z, millennials? Ah, não sei. Eu acho que tem vantagem e desvantagem na pessoa conhecer de gestão ou de trabalho em organizações tradicionais ou não conhecer. Eu acho que é um trade-off que eu acho que está muito bem equilibrado, entendeu? Quando a pessoa não conhece, às vezes ela fica na dúvida de, mas será que o tradicional não é melhor? Porque ela nunca nem viveu o tradicional, né? Por outro lado, ela não está habituada com o tradicional, então ela se adapta mais ao novo. Então tem um trade-off aí de se a pessoa nova tem coisas mais fáceis, coisas mais difíceis, mas eu não acho que é essencialmente mais difícil, entendeu? É diferente, com certeza é diferente. Depois certo em identificar que é diferente, mas não acho que é tão mais difícil. Rodrigo, acho que o pessoal podia saber do momento merchan, né? Porra, Tem momento curso vindo merchan, aí. cara, momento merchan, caraca, Fernandix, cara, se você não fala, bicho, eu tô aqui boiando, pera um pouquinho, Tem pera um curso pouquinho. vindo aí. Tem. Espera um pouquinho. Pessoal, tem cupom de desconto. Primeiro, saiba mais. Tem muito conteúdo no site da PT. Tem e-book, você pode baixar. Tem mais de, sei lá, 150 artigos, podcast, vídeo e etc. Tem cursos abertos, né? Então, sobre autogestão, tem o Autogestão 2 é o mais curto. Tem o PDA, que é um programa bem longo de autogestão. Hoje é o que eu mais gosto de fazer. Tem o só de pensamento sistêmico, outro só de facilitação de times, outro só de cuidar das relações e outro só de cultura e transformação cultural. Descontaço de 10% com o cupom Aprendix. Coloca um 1 no lugar de Aprendix, tudo maiúsculo. Coloca um 1 no lugar do I. E aí você tem um descontaço de 10% nessas duas turmas aí do Fato, que começa 19 de fevereiro, e o Pesca. Né? O Fato é de facilitação e o Pesca é de pensamento sistêmico, 13 de março. Aproveitem aí o cupom. E é isso aí. Eu fiz o Agora Culture pode. Hacking também, é divertidíssimo. E a galera É, que vai participar também é muito divertida, então é a diversão turma na fez certa. também. O fato é demais. O fato é totalmente artesanal. Cada unidade, cada edição é totalmente única. 100% artesanal. Dá um trabalho, ainda bem que eu não faço isso. É isso aí, gente. Quem quiser fazer mais uma pergunta, eu vou ficar mais uns minutinhos aí para. Aí, só para a gente encerrar, Terra. então a gente já passou 3 minutos do nosso tempo. Eu gosto de ser bem consciente com relação ao tempo das pessoas, para a gente honrar o nosso tempo. Então, quem quiser sair, né, já encerrou, e aí a gente pode ficar aí uns minutinhos a mais, e aí o Rodrigo é todo de vocês. Ai, Vocês não Chorinho, vão famoso fazer a chorinho. foto? Foto, já tiraram foto? Não vai fazer a foto, aquela foto que a Não, gente fez toda a gente não. vez? A gente não faz aqui nos encontros. Pode. A gente Ô, ô, grava, né? Mas tá gravando, vai ficar Tá no YouTube. gravando, vai estar no Ah, YouTube. então tá ô, ô, bom. Não fez ô, Aí, foto, ó, mas ó. fez vídeo. Rodrigo, tem um link Boa seu que noite, eu me pessoal. inscrevi, Valeu, que é um Raquel, link, beijo. Pode de falar. uma aula gratuita, acho que do Pesca, não é? Do Pesca, com o meu sócio Ravi Reski. O Ravi Isso. estará nessa aula gratuita do Pesca, acho que essa semana ou a próxima semana. Se você tivesse o link aí, eu ia falar para você jogar aqui. Eu vou jogar aqui o link da aula gratuita, é uma boa ideia. E a Porque gente aí o pessoal te também o e-mail. conhece mais sobre o Sobre seu esse sócio, curso. sobre a, sobre a sua empresa, etc. Muito bom. Essa aula gratuita é legal. E Ele vai essa dar uma aula de abordagem arqueologia de irreverente, né, sistemas que vocês sociais. têm. Ele vai dar, Sabe? ele vai dar uma aula de arqueologia de sistemas sociais. Olha o tema. O tema é muito engraçado. 18 de fevereiro, terça-feira que vem. Que legal. É, aula gratuita, pode se inscrever lá. Show de bola. Isso aí. Parabéns. Valeu mesmo, galera. Gente, eu vou sair. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, Valeu. parabéns pelo trabalho. Carol, Fernando, muito legal sempre estar aqui com vocês. E todas as pessoas novas que eu conheci também. Sucesso para vocês. Tudo de bom.
A Valeu, gente se vê. Marcelo. Igualmente, Vemos gente. em Tchau. breve. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigado. Sueli. Sueli. Tchau, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, Renan.